Good morning, morning everybody. Hey guys, we are here for one more class. Let's go. Ok, let's tirar só a câmera aqui do meio, botar aqui no cantinho, para poder diminuir só mais um pouquinho, né? Tá muito grandão na minha cara. Ok, remember last class I told you before beginning our class we are give you an expression or one word. Okay, today we have an expression. Okay, let's see how to say daqui a pouco. How to say daqui a pouco in English? In a little while. Então, quando vocês quiserem dizer daqui a pouco, em inglês é in a little while. Okay, let's see an example. Our class will start in a little while. O que é que eu estou dizendo aqui? Nossa aula irá começar daqui a pouco. In a little while. Ok? Let's repeat. In a little while. Our class will start in a little while. Ok? Enjoy this expression and use. Let's begin now. Irregular verb, simple past, forma afirmativa. Pessoal, na aula passada a gente viu os verbos regulares, remember? Hoje vamos ver os verbos irregular e a forma afirmativa do simple past, que é do passado simples, ok? Let's see. Verbo irregular. O verbo irregular, ele não segue regra, né? Diferente do verbo regular que a gente viu na aula passada, que o verbo regular tem aquelas regras do ED, né? E as outras regrinhas, né? Que para colocá-la no passado, o verbo regular, eu acrescento o ED. Já o verbo irregular, pessoal, o verbo irregular, ele não segue regra nenhuma. Ah, e como é que eu vou saber se ele vai modificar ou não? Como é que eu faço? A gente tem que aprender, é necessário aprender esses verbos irregulares. Por quê? Porque ele pode mudar ou não. Vocês vão ver que tem verbo que ele vai mudar ou não a escrita, depende do verbo. Ah, professor, e como é que eu vou saber? Que regra é essa? Qual a regra que eu vou aplicar? Não tem regra que você vai aplicar. A gente tem que aprender esses verbos. É necessário, é preciso aprendê-los. E a gente aprende isso com o uso, ok? Então, o verbo irregular não segue regra nenhuma no passado. É aprender eles mesmos, usando eles mesmos, ok? Let's continue. Olha aqui, examples. A gente tem aqui alguns exemplos de alguns verbos irregulares. Pessoal, a lista é enorme de verbos irregulares. Certo? Vocês procurarem, vocês vão ver que tem vários verbos irregulares. Só que com o tempo vocês vão aprendendo, de tanto utilizá-lo, vocês vão aprendendo, ok? Let's see, olha aqui, olha, eu tenho um verbo give. Opa, eu tenho um verbo give. O passado dele, gave. Por quê? Ah, por que ficou gave? Que regra seguiu? Não seguiu regra nenhuma, ok? Ele é gave porque o passado dele é gave mesmo, ok? O verbo go, que é o verbo ir, né? O passado dele, went, foi. O verbo take, fica took, tomar, pegar nesse verbo. O verbo get vai ficar got, conseguir, obter e várias outras traduções que ele tem. O verbo know, que é o verbo saber, conhecer, o passado dele vai ficar knew. O verbo say, que é o verbo dizer, o passado vai ficar said. O verbo cut, que é o verbo cortar, olha aqui, tanto ele é cut no presente, como ele é cut no passado, ele não modificou, certo? A mesma escrita. O verbo read vai ficar com a mesma escrita, só vai mudar a pronúncia, né? Read vai ficar read. O verbo hit vai ficar hit mesmo, né? Que é o verbo bater. O verbo see, que é o verbo ver, vai ficar saw, viu. O verbo write, que é escrever, vai ficar wrote, escreveu. O verbo send, que é enviar, vai ficar sent, enviou, ok? Let's repeat with me. Give, go, take, get, know, say, cut, read, hit, see, write, send, né? Então vamos dizer ele com
Ele no passado, give, gave, go, went, take, took, get, got, know, knew, say, said, cut, cut, read, read, hit, hit, see, saw, write, wrote, send, sent, ok? Então, aqui só alguns exemplos de alguns verbos para vocês terem noção, né? Então, verbo regular não segue regra nenhuma. Ele pode modificar ou não pode modificar, como foi o exemplo desses aqui, ó, e não modificou a escrita, ok? Então, é necessário aprender esses verbos, ok? Só pegando a lista dos verbos e utilizando eles mesmo na prática, ok? Por quê? Porque eles não se modificam, ok? Let's continue. Então, pessoal, a gente viu os verbos regulares e os verbos irregulares, como eu vou utilizar eles no passado. Então, a gente vai agora entrar no simple past, que é o passado simples, e a gente vai utilizar os verbos regular e irregular nesse tempo verbal, ok? O simple past, ou passado simples, ele é utilizado para a gente indicar ações no passado, descrevendo situações que já ocorreram, ok? No passado, of course. Então, vamos ver hoje a forma afirmativa do passado simples. A forma afirmativa. A estrutura da forma afirmativa, ele segue. Primeiro vem o verbo, ou primeiro vem o sujeito, primeiro vem o sujeito, seguido do verbo no passado. Aí esse verbo do passado é onde a gente vai utilizar o verbo regular ou irregular, depende do verbo, ok? Olha aqui alguns exemplos. I, eu tenho aqui, né, a pessoa, o sujeito, I, e o verbo washed. I washed my car. O verbo, ele tá com ED. Se ele tá com ED, é um verbo regular, certo? I washed my car. Eu lavei meu carro, certo, pessoal? He gave me a book. Ele me deu um livro. He gave me a book. Ele me deu um livro. Aqui o passado, o verbo é give, o passado dele é gave. Esse aqui é verbo irregular, certo? Mary said the truth. Mary disse a verdade. Olha aqui, said. Lembra que said é o passado do verbo say. Lembra? Mary said the truth. The students studied hard. Os alunos estudaram duro, né? Olha aqui, esse verbo terminou com ED, ele é verbo regular, ok? Então, pessoal, aqui é a estrutura da forma afirmativa. Quando eu estou falando da forma afirmativa do passado simples, eu utilizo os verbos em sua forma no passado. Lembrando que há dois tipos de verbo, como a gente já viu, né? Que é o verbo regular, Verbo regular é aquele que o quê? É aquele que termina com ED, lembra? Ou então com aquelas terminações que a gente viu. Terminou com E, eu só boto D. Terminou com consoante, vogal, consoante, eu duplico a última consoante para acrescentar o ED. E terminou com Y, e antes do Y vier uma consoante e ED. Essas regras do verbo regular a gente viu na aula passada, né? Quem tiver alguma dúvida ainda, quem não lembrar, né? Quem tiver esquecido de alguma dessas regras, vejam novamente o vídeo, ok? Então, o verbo regular é aquele que termina com ED, e o verbo irregular, que é o que a gente está vendo agora, o irregular, ele não segue regra nenhuma, certo? Ele pode mudar ou não a escrita, ok? Lembrando que esses verbos a gente utiliza na forma afirmativa para fazer a forma afirmativa do passado simples, como foram os exemplos aqui que nós vimos, ok? Expressões que indicam passado. Pessoal, se eu estou utilizando o tempo verbal do passado, que é o simple past, então tem algumas expressões que eu utilizo no passado, ok? Como, por exemplo, a gente tem as expressões aqui, yesterday, ontem, last night, noite passada, last week, semana passada, last month,
mês passado, last year, ano passado, ok? São algumas expressões, essas aqui são algumas expressões que indicam passado. Essas expressões é para nos ajudar quando a gente estiver falando alguma frase no passado, ok? Ok? Então, nós temos, só repetir, yesterday, last night, last week, last month e last year, ok? Exemplos, né? Temos aqui alguns exemplos, olha aqui, dessas expressões em uso. I washed my car last week. Eu lavei meu carro semana passada. He gave me a book yesterday night. Ele me deu o livro ontem à noite. Yesterday night, ontem à noite. Mary went to the New York last year. Mary foi para Nova York ano passado, last year. The students studied hard yesterday. Os alunos estudaram duro ontem, ok? Então, essas expressões é só para nos ajudar a nos expressarmos melhor no passado, ok? Let's continue. Let's practice. Vamos aqui praticar. Eu coloquei algumas frases aqui, essas frases aqui estão no presente. Vamos passar essas frases aqui para o passado, para o simple past, para a forma afirmativa do simple past. Essas sentenças estão na forma afirmativa do presente. Então, vamos colocá-las na forma afirmativa do passado, ok? E aqui, olha, pessoal, já indiquei em negrito os verbos, né, para a gente prestar atenção. Então, vamos lá. They say the truth. Então, a gente tem o verbo aqui, say. A gente colocar, eles disseram a verdade, para colocar essa frase aqui no passado. Então, vamos lá, vai ficar they. Qual o passado de say, né? Então, eu tenho aqui o verbo say. Opa, aqui, ó. Eu tenho aqui o verbo, deixa eu colocar novamente. Vamos lá. Nós temos aqui o verbo say, que é o verbo dizer, né? Ele é um verbo irregular, certo? Então, o passado de say é said, ok? Lembrando, gente, vocês não precisam se aperrear, ai meu Deus, eu vou ter que decorar esses verbos. Não, com o uso de tanto vocês utilizarem ele, vocês vão aprender ele, certo? Então, eu tenho o verbo say, o passado dele é said, ok? Então, vai ficar como aqui na prática. Vamos ver aqui como é que ele vai ficar aqui. Então, vai ficar they say, said, ó, eles, vou ajeitar aqui, eu escrevi errado, pronto. They said the truth. Eles disseram a verdade. Olha aqui, coloquei o verbo say, quer dizer no passado. Temos aqui o verbo wash. You washed the car. Esse verbo aqui, como nós vimos ele em verbo regular, nós vimos que ele é um verbo regular. Então, wash vai ficar washed, que ele é um verbo regular, certo? Então, vai ficar assim. You washed the car. Você lavou o carro, ok? The boys arrive late. Eu tenho um verbo aqui, arrive. Esse verbo é o verbo chegar. Ele também é um verbo regular. Então, arrive já terminou com E, né? Lembra dessa regra. Então, só vou botar o D, arrived. Ok? Aí vai ficar the boys. Vamos ver aqui. Vai ficar the boys. Os garotos, né? The boys arrived late. Os garotos chegaram tarde. Next, temos a próxima aqui. I write the email. Eu escrevo um e-mail. Write é o verbo escrever. Ele é um verbo irregular, né? O passado do verbo write
a gente viu agora, é wrote, certo? Então, como é que vai ficar aqui? O nosso exemplo vai ficar I wrote the email. Eu escrevi o e-mail, ok, pessoal? Então, aqui, olha, eu estou passando as frases do presente para o passado, né? Do presente para o passado. E o que é que eu fiz? Eu apenas coloquei o verbo no passado, né? Eu peguei o verbo da sentença no presente e coloquei no passado, ok? Aí é só prestar atenção quando o verbo for regular ou irregular. Como eu disse a vocês, de tanto vocês utilizarem, vocês vão aprender. Enquanto isso, consulta o verbo se ele é regular ou irregular, ok? Temos outro exemplo aqui. Deixa eu só botar aqui, muito bem, para não precisar sair do meio. Ok? Tirar a câmera um pouquinho para sair do meio aqui. Então, olha, eu tenho aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o verbo, a gente tem esse verbo aqui, ó, a gente vai pegar o verbo que está em parênteses e vai colocar ele aqui na forma do passado, colocando essas sentenças aí no passado. Então, eu tenho o verbo to play. Play é o verbo regular. Então, passado de play, como ele é regular, então ele vai ganhar ED. Então, vai ficar I played football yesterday. Lembrando, né, que o verbo ele vai ganhar ED no passado, quando ele for regular. Aí alguém pode perguntar, professor, mas terminou com Y, e não tem aquele negócio, terminou com Y, tira o Y e coloca IED? Não, pessoal. Essa regra do IED é só para o Y, presta atenção, essa regra do IED, vou botar até aqui, é só para o Y que vier com uma consoante antes. Olha, eu tenho consoante, aí Y, que é igual a IED, certo? Então, só vou fazer essa regra do IED aqui quando vier uma consoante antes do Y, certo? Se vier uma consoante antes do Y, é que eu coloco IED para fazer o passado do verbo. Nesse caso aqui, veio o quê? Veio uma vogal, olha. Nesse caso aqui, veio uma vogal antes do Y, por isso que só foi ED mesmo. Ok, let's continue. Vamos lá, Marcos, né? Marcos, aí drive, vamos lá. O verbo aqui é drive. Drive, pessoal, é um verbo irregular. O passado de drive vai ser drove. Marcos drove fast. Marcos dirigiu rápido, ok? Lembrando, verbo regular não segue regra nenhuma. Ou ele modifica ou não modifica, certo? Você precisa consultá-lo mesmo, ok? Vamos lá, vamos lá, to call. Call é um verbo regular, certo? Se ele é regular, então o que é que eu faço com ele? Eu coloco ED no final dele. Called. Ela ligou ou chamou meu pai na noite passada. Vamos lá, aqui, let's go. Give, né? O verbo give. A gente viu agora que give é um verbo irregular. O passado dele é gave. They gave the presents. Eles deram os presentes, ok? He, tem o verbo aqui study, que é o verbo que, olha, estudar. Tá vendo? Estudar. Lembrando, pessoal, olha, que estudar, o Y veio, essa regrinha aqui em cima que eu coloquei, o Y ele veio precedido de uma consoante. Então, como é que vai ficar? O verbo aqui, vou só mostrar aqui como é que vai ficar o verbo. Studied, studied, certo? So, that's all. Pessoal, olha, quem tiver dúvida, o vídeo vai estar lá no canal do YouTube. Vocês vão lá, vejam novamente. Se tiver alguma dúvida, pergunte, reveja o vídeo. Quem tiver ainda alguma dúvida, esqueceu de algumas das regras dos verbos regulares, vocês veem lá novamente no canal. Os 2 vídeos vão estar lá, ok? See you, bye bye!